Olá, amigos do Central do Esporte! O quadro História das Copas de hoje apresenta as Copas de 1998 e 2002. As sociedades atravessavam conjunturas de neoliberalismo e avanços da globalização. E o futebol caminhou junto com a realidade global. Ele ampliou o número de seleções participantes da Copa e realizou o torneio fora do eixo Europa-América. Depois de sediar a competição em 1938, numa conjuntura pré-guerra, a França voltou a ser sede do torneio. O ambiente era outro. O forte simbolismo da competição funcionaria como uma espécie de nova e pacífica Revolução Francesa, nas palavras do presidente Jacques Chirac, e procurava evidenciar a esperança do esporte para a sociedade. A França tinha os terceiros lugares em 1958 e 1986 como melhores resultados em Copas. Soma-se a isso os títulos Olímpico e Eurocopa, ambos em 1984. Mas a geração de Michel Platini fracassou na conquista do mundo. Para piorar, em 1990 e 1994, a seleção francesa sequer passou pelas eliminatórias. Então, a Copa, em gramados franceses, era a grande oportunidade de conquistar o maior de todos os títulos. A Copa de 1998, pela primeira vez, incluiu 32 equipes. Foram nada mais nada menos que 172 seleções nas eliminatórias. Economicamente, o futebol crescia como negócio lucrativo e o ambiente francês ajudou muito a movimentar o turismo, consagrando o sucesso econômico do torneio. Atual campeão em 1994, o Brasil entrou como um dos favoritos ao título. Apesar de certas dificuldades na primeira fase, confirmou o primeiro lugar do grupo, sob o comando de Zagallo. O treinador juntou a experiência de Dunga e Taffarel aos talentos de jovens atletas como Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo, o fenômeno. Eleito, nessa oportunidade, o melhor jogador da competição. No caminho, o Brasil passou ainda por Chile e Dinamarca, antes de fazer um jogo tenso e muito nervoso contra a Holanda nas semifinais. Muito equilibrado, o jogo decidiu a vaga para a decisão somente nos pênaltis, com a atuação sempre destacada de Taffarel, que acabou com a possibilidade de revanche dos holandeses, que assim como em 94, acabariam eliminados pelo Brasil. Outro finalista foram os donos da casa. A seleção francesa passou pela fase de grupos com 3 vitórias. Teve grandes dificuldades para vencer a bem organizada seleção paraguaia nas oitavas, tanto que a vitória veio apenas na prorrogação, com o chamado Gol de Ouro, novidade implantada pela FIFA para dar mais emoção às disputas e evitar ao máximo a disputa dos pênaltis. Nas quartas de final, os Le Bleus, como eram chamados os franceses, eliminaram a atual vice-campeã Itália, também nos pênaltis. E na semifinal venceram a Croácia, do atacante Davor Šuker. A equipe da Croácia foi a grande surpresa do torneio e era um país recém-independente da Iugoslávia. O atacante Šuker acabaria como goleador da Copa com 6 gols. Uma característica importante dos anfitriões era sua diversidade étnica, constituída pelo argelino Zinedine Zidane, o argentino Trezeguet, o antilhano Henry, o ganês Desailly, o guadalupense Thuram, o basco Lizarazu, o polinésio Carrembé, o português Pirret e o senegalês Vieira. Como vocês podem observar, uma seleção de naturalizados para defender a França. A final entre França e Brasil era sonhada pelos donos da casa. Os franceses entoavam a Marselhesa, hino revolucionário francês, sempre que necessário fosse para mostrar união e força. Mas antes de a bola rolar, o craque Ronaldo passou mal no hotel. O que efetivamente aconteceu com ele ainda é um mistério até hoje. O atacante correu sério risco de não jogar a decisão por conta de uma suspeita de convulsão. Edmundo estava pronto para atuar, mas Ronaldo se recuperou, pelo menos o suficiente para entrar em campo. A atuação, porém, foi apática. E a França, muito superior, ganhou por 3-0 com 2 gols de cabeça de Zidane e 1 de Petit. França campeã, Brasil vice, Croácia em terceiro e Holanda em quarto foram as primeiras colocadas da Copa de 1998. A primeira Copa do século XXI trazia como mensagem o ponto econômico em detrimento das questões nacionalistas. Por isso, as rivalidades entre Japão e Coreia do Sul deram espaço a um espírito de união na promoção da primeira Copa realizada em território asiático. Foi também a primeira Copa a ser disputada em 2 países. Com o título conquistado em 1998, a França chegou impulsionada a novas conquistas. Mas desta vez ela fracassou e deu vexame. Foi eliminada em último lugar no grupo, sem marcar um gol sequer. Outra decepção da Copa de 2002 foi a Argentina, outra campeã mundial eliminada na primeira fase, no chamado Grupo da Morte,
que tinha ainda Nigéria, Inglaterra e Suécia. Por outro lado, os anfitriões japoneses e sul-coreanos passaram bem pela fase de grupos. Os japoneses foram surpreendidos na fase seguinte, perdendo para uma das surpresas da Copa, a seleção da Turquia. Os coreanos, treinados pelo holandês Guus Hiddink, tiveram uma trajetória bem mais sucedida e um tanto polêmica. Um gol quase no fim da prorrogação classificou a Coreia do Sul para as quartas de final e eliminou a Itália. O placar de 2-1 foi motivo de muita reclamação dos italianos, que queriam a marcação de um pênalti sobre Totti no tempo extra. Mas o lance não foi assinalado e o jogador acabou expulso por simulação. Na mesma Copa, a Espanha também sofreu com os erros de arbitragem a favor dos coreanos. Eles tiveram 2 gols mal anulados. O jogo foi para os pênaltis e a Coreia fez história ao derrotar os espanhóis e ser a primeira seleção asiática a alcançar as semifinais de uma Copa do Mundo. E o Brasil? Bom, nós nos classificamos na última rodada das eliminatórias e pouco se esperava da equipe treinada por Felipão. Mas a campanha foi impecável, 7 vitórias em 7 jogos. Alicerçado nos 3 R's, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, o Brasil passou com sobras na fase de grupos. Venceu a Bélgica em um jogo disputado e polêmico nas oitavas, derrotou a Inglaterra em um jogo lembrado pela atuação destacada de Ronaldinho Gaúcho, pelo gol marcado e pela expulsão nas quartas, e uma vitória contundente, embora por placar mínimo, de 1-0 sobre a Turquia nas semifinais. Na final, pela primeira vez na história das Copas, o Brasil enfrentaria a tradicional Alemanha. Nossos adversários tiveram uma trajetória em que enfrentaram até a final seleções pouco expressivas no cenário futebolístico. A decisão entre brasileiros e alemães teve um primeiro tempo pouco inspirado. Entretanto, Ronaldo marcou 2 gols no segundo tempo, batendo o goleiro Oliver Kahn e dando ao Brasil a volta por cima 4 anos depois do mistério da final da Copa da França. Oliver Kahn, mesmo com falha em um dos gols, foi eleito o melhor jogador do torneio. Assim, com a segurança do goleiro Marcos, o talento de Rivaldo e a precisão do artilheiro da Copa com 8 gols, Ronaldo Nazário, foi o triunfo da chamada família Scolari sobre a força germânica. Brasil pentacampeão, Alemanha vice, Turquia em terceiro e Coreia do Sul em quarto foram as melhores colocadas na Copa de 2002. Por hoje era isso, amigo Central do Esporte. Até a próxima!